Olá a todos, reiniciamos aqui a partir do título 2 da 802/90. Título 2, sem dúvida nenhuma, para efeito de concurso, é o título mais relevante da 802/90. Aqui estão, não a maioria das questões, que são vários os títulos da lei, mas dentre todos os títulos, eu posso dizer que o que é objeto de mais questões é o nosso título 2. Por quê? Vamos aqui, do que ele trata? Ele trata nada mais, nada menos do que do provimento, da vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. É aqui que a gente fala, principalmente dentro do provimento, que é a parte disparadamente mais importante, é aqui que a gente fala de nomeação, de posse, de estágio probatório, assim por diante. Vamos aqui então, pessoal. Iniciando pelo nosso primeiro capítulo, que trata do provimento. E aí, a sua primeira seção de disposições gerais. Antes de a gente começar o artigo 5º, só quero destacar para vocês o que é, afinal de contas, o que significa essa expressão provimento. E aí eu vou botar o conceito aqui. O provimento nada mais é do que o ato administrativo pelo qual é preenchido certo cargo público com a designação do seu titular. Então, conceito básico, isso aqui vale para todo e qualquer estatuto, vale quando estuda a nossa nobre Constituição. O que é, então, o nosso provimento? Nada mais é, olhem só, do que um ato administrativo, ou seja, um ato praticado unilateralmente pela administração, pelo qual ela faz o quê, pessoal? Ela promove o preenchimento, ela promove a ocupação de certo cargo público, efetivo ou em comissão, mediante a designação do seu titular. Então, uma das formas, e a principal forma de provimento é a nossa nomeação. Quando sai lá o ato de nomeação, dizendo, para o cargo X estão nomeados, e aí tem o nome de uma pessoa, o nome de uma segunda pessoa, o nome de uma terceira pessoa, o que é isso aqui? Isso aqui são atos de provimento. Está sendo preenchido o cargo 1 com a designação do seu titular, a pessoa cujo nome está aqui. A mesma coisa está acontecendo com o cargo 2 e com o cargo 3. Pois bem, a partir dessa ideia geral, vejam, isso aqui então é o objeto do nosso capítulo 1, do provimento. É o que nós vamos trabalhar aqui, do preenchimento de cargos públicos e de institutos a eles relacionados. Vamos começar com o nosso artigo 5º. Olhem só o artigo 5º. Muito cuidado aqui. São requisitos básicos para a investidura. Veja que aqui eu já tenho um conceito diferente. O que é investidura? Investidura, pessoal, nada mais é do que o ato pelo qual alguém se torna servidor. Então, a investidura, vejam só, tenho o provimento e tenho uma figura diferente. Eu tenho investidura. O provimento é um ato administrativo, pelo qual simplesmente se vincula certo cargo a certa pessoa. E aí se diz que o cargo é preenchido. Tudo bem, só que sai, por exemplo, a nomeação. Tu foi nomeado para o cargo A. Tranquilo, tu fica em casa e cruza os braços. Então o cargo foi preenchido, mas não houve ainda a investidura, a assunção das funções relativas ao cargo. A investidura, como nós vamos ver com mais calma daqui a pouco, ela ocorre com a posse. Então a posse, a gente vai ver, é um ato bilateral pelo qual a pessoa que foi nomeada se torna servidora. E o artigo 5º fala do quê? Dos requisitos para a investidura. Portanto, os requisitos para a posse.
Voltando aqui na letra da lei, isso que eu quero destacar para vocês aqui, ó. Olhem só, são requisitos básicos para a investidura, ou seja, para a assunção das funções do cargo, que se dá pela posse. Então, bem claro que esses requisitos do quinto, vamos voltar aqui, são requisitos a serem comprovados apenas quando? No momento da posse. Tome muito cuidado com isso aí, pessoal. Significa dizer, entre outros possíveis efeitos, o seguinte, ó. É publicado edital para o concurso de agente administrativo da Prefeitura X. Aí, se o edital vier exigir que tu comprove, por exemplo, que tu não tem antecedente criminal, o edital é totalmente legal. Estou usando aqui um exemplo genérico, porque essa norma, vamos assim dizer, do artigo 5º eu posso aplicar para as demais esferas para a administração, no sentido de que os requisitos exigidos em lei para que alguém efetivamente se torne um servidor, eles devem ser comprovados somente no momento da posse. Então a administração não pode ficar exigindo requisito, por exemplo, comprovante de licença de antecedente criminal, como requisito para fazer o concurso. Ela não pode exigir o comprovante, a comprovação desses requisitos como condição para que elas peçam um ato de nomeação, um ato de provimento do cargo. Ela só pode legitimamente exigir a comprovação desses requisitos quando? No momento da investidura no cargo, que vai ocorrer com a posse. Então isso aqui é mais uma orientação, claro, nem poder cair em prova, né? Mas uma orientação para vocês. Tomem muito cuidado, tá, pessoal? O que o edital pode fazer, exigir, é o quê? Que tu pague a tua taxa de inscrição e tu promova a tua identificação. Está presente no dia lá com uma carteira de identificar. Não pode pedir mais nada. Ou seja, o edital vai pedir estritamente que for necessário para que tu possa fazer a prova. E não pode exigir como requisito para fazer a prova que tu comprove que, na verdade, vai ser necessário apenas se tu for aprovado, nomeado e for vir a ser investido no cargo. Voltando aqui então, pessoal, artigo 5º. Vamos lá de novo aqui. São requisitos básicos para investidor em cargo público. E aqui é bem tranquilo. Ó. 1, a nacionalidade brasileira. E aí eu destaco para vocês, cuidem as questões literais. Então, se vier isso aqui, se vier uma cópia disso numa questão, pessoal, apesar de a gente saber que, na verdade, hoje, o 37.1 também permite acesso estrangeiro, se vier uma cópia, pessoal, considerem certa a alternativa. O segundo requisito básico, bem tranquilo, gozo dos direitos políticos. Terceiro requisito, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarto requisito, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Quinto requisito, a idade mínima de 18 anos. Sexto requisito, aptidão física e mental. Então vejam só, o parágrafo 1º complementa dizendo que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, desde que eles sejam previstos em lei. Então, enfim, a natureza das atribuições do cargo pode justificar o que seja complementado esse rol. Mas quem vai ter que fazer isso, só quem pode fazer isso é a lei. O que nós temos que cuidar desse rol aqui? Vejam que aqui o legislador ele foi técnico. Estou voltando aqui, ó. Vou destacar de novo aqui. Olha a expressão que ele fala. Requisitos básicos, ou seja, requisito para qualquer tipo de cargo. Ora, a 802/90, ela trabalha com 2 tipos de cargo, efetivo e em comissão. Por que eu estou lembrando isso para vocês, pessoal? Porque a pior pegadinha que tem aqui é vir a questão de dizer assim, ó, o cabeçalho dela lá e fala, não é requisito para a investidura em cargo público federal. Aí tem uma alternativa que bota aprovação em concurso público. Se tu não prestar muita atenção quando tu lê o artigo 5º, é uma questão dessas. Vejam só, aqui nos incisos do artigo 5º, não é mencionada aprovação em concurso público como requisito para investidura. Por quê? Porque não é requisito básico. Requisito básico é requisito para os 2 tipos de cargo que trata 802/90, o efetivo e em comissão. E a aprovação em concurso público, como sabemos ou devemos saber, não é requisito.
para investidura e cargo em comissão. Digo mais para vocês, segundo o entendimento tranquilo do STF, é inconstitucional uma lei que venha a exigir como requisito para o acesso a um cargo em comissão a aprovação do concurso público. Por quê? Ora, porque é a Constituição que declara esses cargos de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então, uma lei não pode restringir essa discricionariedade da autoridade competente, essa margem de liberdade da autoridade competente, colocando necessidade de aprovação do concurso público. Pois bem, mas o que nos importa aqui é esta pegadinha. Vamos voltar aqui. Eu vou colocar aqui por extenso, acho que vocês entenderam, mas não custa a gente destacar. Concurso público não é requisito básico para a investidura. Bem simples. Concurso público não é requisito básico para a investidura. A outra coisa que eu vou destacar aqui para vocês, para a gente seguir, é que os incisos do artigo 5º, eles não mencionam a idade máxima. Tá? Isso aqui é questão, ó, é questão de atenção, tá, pessoal? Para tu evitar pegadinha numa questão de dizer, olha, idade máxima é requisito básico, segundo o artigo 5º da 812, a idade é 70 ou 75 anos. Não, a idade máxima é essa, são as idades hoje para aposentadoria compulsória. 70 anos ou, nos termos da lei complementar que foi editada, 75 anos. Então, existem essas idades máximas, sim, só que a 812.90 no artigo 5º não define como requisito básico idade máxima. Ela não fala nisso aí. Ela fala apenas da idade mínima, que é 18 anos. Pois bem, vamos aqui no parágrafo 2º do artigo 5º, que trata do quê? Da reserva de vagas para candidatos com deficiência. Qual a principal atenção que eu tenho que ter aqui, tá, pessoal? No concurso público, às vezes tu erra a questão por saber demais, por ter conhecimento demais. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, ó? Que hoje eu tenho toda uma legislação própria que regula, que confere vários direitos com base na dignidade da pessoa humana a pessoas portadoras de deficiência. Pois bem, essa legislação, ela, na verdade, ela amplia a regra da 812.90. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, se vocês forem fazer um concurso cujo edital não pedir esta legislação e pedir tão só 812.90, que é o que ocorre em 999% dos casos, vocês simplesmente vão ter que levar em consideração, no que toca a reserva de vaga para pessoas com deficiência, apenas ao que está aqui no artigo 5º, parágrafo 2º da 812.90. E o que vocês vão ver é que esse dispositivo ele não garante vaga. Ele, na verdade, ele estipula um teto para a reserva de vagas. Vamos aqui para a leitura. Está correto? Está correto. Vamos aqui para a leitura. Nas provas, que é o que geralmente acontece, que pedem a 812.90 e não pedem a legislação própria. Vejam só. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então vejam só, a 812 ela prevê o direito de inscrição, mas o que eu quis dizer para vocês é que ela não define um percentual mínimo de vagas a serem reservadas aos deficientes quando a sua deficiência é compatível com a atribuição do cargo. O que faz a 812.90? Muito simples, ela fixa um patamar máximo. É a regra que nós temos que guardar. A reserva pode atingir, no máximo, 20% das vagas oferecidas. Pois bem, além dessa regra, aqui vale a pena a gente conhecer o entendimento do STF. Deixa eu colocar aqui
duas situações para vocês aqui. Surdez. Opa. Surdez unilateral. Visão monocular. Pois bem, o que é a surdez unilateral? Ora, é a surdez em um ouvido só, né? O que é visão monocular? É visão com um olho só. Pois bem, será que a pessoa que é portadora de surdez unilateral ou visão monocular pode se inscrever num concurso público nas vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência? Segundo a CTJ, a resposta é diferente nas duas situações. E é essa posição que a gente deve guardar na prova. O nosso nobre CTJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele diz o seguinte, no caso, a surdez unilateral não confere direito à inscrição nas vagas reservadas. Por outro lado, a visão monocular, sim, ela confere direito à inscrição nas vagas reservadas. E esse entendimento que eu quero guardar na prova. Para ninguém ter dúvida, pessoal, o deficiente, essa regra aqui, já que está falando de concurso, não tinha destacado antes, né? Mas já que ela está falando de concurso, esta regra aqui é só para o cargo efetivo. Então, o deficiente, para ingressar em cargo efetivo, ele também tem que fazer um concurso. E essa regra aqui está apenas definindo um teto para a reserva. Tudo bem. Nessas vagas sob reserva, segundo o CTJ, não pode ingressar a pessoa que é surda em apenas um dos ouvidos, a surdez unilateral. Por outro lado, pode haver inscrição nas vagas reservadas daquele que vê com olho só, ou seja, portador de visão monocular. Dando sequência, vamos aqui para o parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então vejam só, professores, técnicos e cientistas estrangeiros, institutos de pesquisa e universidades federais. Essas são as hipóteses em que eu posso dizer que o estrangeiro na esfera federal não tem apenas o direito de acesso, ele já tem condições de exercer o direito de acesso assegurado hoje na Constituição. Essa hipótese, na verdade, eu falei para vocês rapidinho que o 37, inciso 1 da Constituição Federal, ele foi alterado pela emenda 19 de 98, isso eu até não me lembro se eu havia destacado, mas foi a emenda 19 de 98 que alterou a redação desse dispositivo e ao alterar essa redação, passou a permitir que passou a reconhecer aos estrangeiros o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas. Pois bem, então essa autorização geral, vamos assim dizer, para o acesso do estrangeiro, ela é fruto da emenda 1998 ao alterar a redação do artigo 37, inciso 1 da Constituição. Mas antes disso, lá em 1996, a emenda 11 já tinha permitido, por uma hipótese bem específica, já tinha vindo contemplar esse direito de acesso. Que hipótese específica é essa? Vamos voltar aqui. É justamente essa hipótese do parágrafo 3º. Então, as universidades federais, as instituições de pesquisa científica federais, as instituições tecnológicas federais poderão preencher o seu quadro com professores, com técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas da 812/90. Essa, para ninguém ter dúvida, é a única hipótese. A única hipótese que na esfera federal o estrangeiro não apenas tem o direito de acesso genérico, ele tem efetivamente condições de exercer esse direito e aí então ingressar na administração federal nessas hipóteses definidas aqui no parágrafo 3º.
Pois bem, dando sequência, o artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Veja só, sabemos que o provimento nada mais é do que o ato de preenchimento expedido pela administração. E aí fica bem fácil. A autoridade competente de cada poder vai expedir os atos de provimento necessários para o preenchimento do seu quadro de pessoal. Então, se tu está no Executivo Federal, quem é que expede o ato de provimento? É o presidente da República. Ele é o responsável pela nomeação. Se tu tiver uma nomeação para o Legislativo Federal, quem vai expedir o ato de provimento vai ser quem? Vai ser ou o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado Federal. Pois bem, mas voltando aqui. Mas na prática, nós temos outras autoridades, além dos chefes de poder, expedindo atos de provimento. E isso é permitido pelo artigo 6º, porque o artigo 6º só está fazendo um travão. O ato de provimento vai ser sempre expedido por autoridades vinculadas ao poder em que vai ocorrer o preenchimento. Então, na esfera federal, não apenas o presidente da República, mas também, por exemplo, os ministros de Estado podem expedir atos de provimento, os dirigentes de entidades da administração indireta podem expedir atos de provimento e assim por diante. Sempre uma autoridade do poder onde vai ocorrer o preenchimento do cargo. Seguindo, artigo 7º, a gente já trabalhou com ele e vamos voltar a falar disso aqui no 13. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, a posse é o ato pelo qual alguém se torna efetivamente um servidor. Trabalhando nesse ponto, coisas que serão melhor detalhadas na sequência, eu tenho então, já sabemos, lembrando para vocês, o provimento como ato de preenchimento. A investidura como ato pelo qual a pessoa se torna um servidor, que ocorre com a posse. Pois bem, a posse, ela é o ato, então, pelo qual aquela pessoa, antes apenas titular de um cargo, agora se torna efetivamente um servidor. O artigo 13 da 812 vai dizer para vocês que a posse, ela só se dá no provimento por nomeação. Então, e a nomeação pode ser por cargo efetivo ou pode ser por cargo em comissão. Então, a matéria funciona assim. É expedido o ato de nomeação, este é o ato de provimento. A pessoa que foi nomeada para o cargo público, ela não é um servidor público ainda. Por exemplo, tu é nomeado para um cargo em comissão X na esfera federal. Se tu cruzar os braços e não aparecer, simplesmente tu nunca se tornou um servidor, apesar do preenchimento do cargo decorrente do ato de provimento. Quando tu vai se tornar efetivamente um servidor? Quando for investido no cargo, o que vai ocorrer com a posse. Pois bem, voltando aqui, vamos agora a um dispositivo bem importante, o nosso artigo 8º. Ele define na esfera federal as formas de provimento. Pois bem, primeiro vou ler ele para vocês. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Só que a gente vai trabalhar com tranquilidade daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero destacar duas coisas. Primeiro, que aqui eu tinha duas outras figuras nos incisos 13 e 4, a transferência e a ascensão. Essas figuras foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque elas permitiam que o servidor ele passasse a ocupar um cargo efetivo de carreira diferente daquela em que ele havia ingressado na administração. A pessoa, por exemplo, seria técnico e seria transferida para o cargo de analista. Um cargo diferente, totalmente diferente, com outros requisitos e principalmente com outro nível de remuneração. Então, o que nós temos que saber dentro de uma questão da 812/90 sobre esses incisos 13 e 4? Bem simples. Eles trabalhavam a transferência e a ascensão. E essas figuras não são previstas mais
como forma de provimento. Quais são as formas? Vou ler aqui de novo, pessoal, que não é difícil a gente decorar. Olhem só, eu tenho uma nomeação, eu tenho a promoção e eu tenho os 4 R's. 4 figuras começando com R. Eu tenho a readaptação, eu tenho a reversão, eu tenho a reintegração e eu tenho a recondução. E aí, fechando, eu tenho aqui o aproveitamento. Então, enfim, nomeação, promoção, aproveitamento e os 4 R's. Recondução, reintegração, readaptação e reversão. Essas são as 4 formas de provimento previstas na 812/90. Pois bem, antes da gente seguir adiante, vamos aqui para uma classificação básica dentro de provimento. Eu falo que eu tenho diferentes modalidades de provimento. Isso aqui é bem tranquilo. Eu tenho a primeira modalidade, que é o provimento originário. O provimento originário, vamos ilustrar, é aquele que não depende de vínculo anterior com a administração. Por sua vez, a segunda modalidade é o provimento derivado. Aí acho que fica fácil, né, a gente concluir o que é o derivado. É aquele que depende de vínculo anterior com a administração. Pois bem, vejam só. Provimento originário é aquele que não depende de vínculo anterior. Provimento derivado é aquele que, na verdade, decorre justamente de um vínculo anterior com a administração. Qual é, desde a Constituição de 88, a única modalidade de provimento originário de cargo público no Brasil? Bem fácil. É a nomeação. Pode ser para cargo efetivo, cargo em comissão, aqui no Estatuto. Pode ser para cargo vitalício, quando eu já saio, vamos assim dizer, dos agentes administrativos e vou para os membros da magistratura, entre outros. Mas a única, em qualquer caso, a única forma de provimento originário de cargo é a nomeação. E o que é um provimento originário? Aqui, então, correspondendo à nossa nomeação, é aquele que não decorre de um vínculo anterior com a administração. E para exemplificar bem simples, pensem, digamos que hoje eu sou um analista da Receita Federal, um analista tributário da Receita Federal do Brasil. Tranquilo, fui nomeado para o cargo de analista, tomei posse, entrei em exercício. Mas continuei nessa vida de concursando. E uns 3 anos depois eu passei para uma vaga, passei para atuar como analista de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Passei no concurso, resolvi arriscar. Tomei posse, entrei em exercício. Pois bem, então o que eu tenho nesse exemplo? Eu tenho uma pessoa que foi aprovada nesse concurso para analista do TCE de Pernambuco, mas que já era servidora. Eu vou ter ainda assim um provimento originário? Sem dúvida. O que houve aqui? Houve 2 nomeações sem nenhuma vinculação. Essa pessoa era, até então, um analista da Receita Federal porque havia sido nomeada para esse cargo. Independentemente dessa nomeação, dessa primeira nomeação, o que houve? Houve uma nomeação para um segundo cargo, em decorrência da aprovação no concurso público. E aí está, então, o que significa o provimento originário. O fato dessa pessoa agora passar a atuar junto ao TCE de Pernambuco nada tem a ver com o fato dela já ter atuado na Receita Federal. E aqui está, então, o provimento originário, aquele que não decorre, que não depende de vínculo anterior com a administração, a única figura que é a nomeação. Voltando aqui, pessoal, para nós fechar o provimento derivado, é aquele que depende de um vínculo anterior com a administração. Todas as outras figuras listadas no artigo 8º são formas de provimento derivado. Então, eu tenho aqui a nomeação, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução, como formas de provimento derivado. Bem simples, se nós pensar aqui na promoção, o que é promoção? Nada mais é escalonamento vertical do servidor. Isso ocorre quando o servidor ele ocupa cargos organizados em carreira. Digamos que tu entra no cargo de analista.
Tudo bem, esse cargo de analista, na verdade, quando tu entra, tu é aprovado no concurso, vamos dizer que é a primeira classe da carreira de analista. Então, digamos, um exemplo muito singelo que eu vou dar para vocês. Tu passa no concurso e tu entra no cargo analista nível 1. Aí, depois de um tempo, tu é promovido para o cargo analista nível 2. Depois do tempo, tu é promovido para o cargo analista nível 3 e assim por diante. Isso que é um exemplo muito singelo de promoção. Pois bem, por que que tu se alçou, vamos assim dizer, ao cargo de analista nível 2? Ora, porque até então tu ocupava o cargo de analista nível 1. Então, o provimento do cargo de analista nível 2 decorre do quê? Desse teu vínculo anterior como analista nível 1. E isso, pessoal, o exemplo que eu trouxe para vocês, então, de provimento derivado na promoção, eu aplico para qualquer outra hipótese de provimento derivado. É aquele, então, que depende, que na verdade decorre desse vínculo anterior com a administração. Pois bem, pessoal, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula eu sigo com vocês a partir do artigo 9º. Obrigado a todos e até lá.